Paz de Cristo a todos. Confesso que não está fácil estar aqui não, viu gente? As pernas estão tudo moeadas. Me colocaram na fogueira aqui, gente. Eu confesso que foi muito difícil para mim, porque não me vinha outra palavra na cabeça. Não consegui estudar outra coisa. Tentei fugir disso, mas Deus me colocou essa palavra. Peço aos irmãos que me ajudem em oração, para que minha carne não venha se exaltar, assim o Espírito Santo. Que eu possa ser somente um instrumento aqui nesse lugar, para que morra meu eu e nosso Jesus Cristo se engrandeça aqui. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a favor de nós, Pai, a favor de mim, Senhor. Pai, eu estarei aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor. Senhor, que não seja dos meus lábios, Pai, mas sim tudo, Senhor, tudo provenha de Ti, Senhor. Senhor, como é difícil para mim, Pai, essa palavra, Senhor, ainda mais porque ela pegou em mim, Pai. Pai, mas eu te peço, Senhor, aviva a Tua igreja, Senhor, que eu consiga, Senhor, fazer o meu melhor aqui, Pai. Pai, que não viva eu, Senhor, mas viva Teu Espírito através de nós todos, Pai. Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai amado. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem me dado todos os dias, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E que, Pai, nós possamos ver, Pai, a Tua glória neste lugar. Bendito seja o Teu nome. Amém. O tema é o 5º mandamento. Peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias em Êxodo 20, versículo 12. Eu fiquei pensando, o que falar para os jovens, né? O que falar para os pequenos? E nada melhor do que um mandamento. Podemos ler? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Por muitas vezes eu fiquei me perguntando, como que a gente... Como que a gente... podem se sentar. Calma, gente, eu estou nervoso também, estou quase eu sentando. Por muitas vezes eu fiquei me perguntando sobre esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Como que vamos prolongar nossos dias na terra honrando o pai e mãe? A gente vai ter mais dias de vida, Deus vai acrescentar mais dias de vida para a gente. A gente vai ser que nem aquelas velhinhas 103 anos lá e fazendo café ainda para todo mundo. Eu fiquei me perguntando, como que seria acrescentado os meus dias na terra? Se há um mundo hoje que a gente vê tanta maldade, e também temos muitos idosos presos hoje por crueldade. A gente olha a televisão, tem bastante crueldade no meio dos avós, né? Eu falo, mas Deus, o Senhor fala que se a gente honrar pai e mãe, serão prolongados seus dias na terra. Mas tem tanta gente fazendo mal e o Senhor não... Falei, tem alguma coisa errada, né? Aí Deus me fez lembrar de como era a minha infância, de como eu era antes. E a palavra de Deus fala lá, acho que em Deuteronômio, não sei, tem mais gente mais estudada aqui, fala assim para o povo olhar para trás e ver de onde eles saíram, que Deus os tirou lá com mão forte e poderosa. E assim foi na minha vida também. Deus me tirou de um vale que era tenebroso. Eu lembro que a primeira palavra profética que eu escutei na minha vida, eu nem sabia o que era igreja, eu nem sabia o que era profecia, mas aquele dia ali eu vi alguma coisa diferente. Minha mãe estava enferma, chamamos o SAMU falou, filho, eu não tinha discernimento nenhum, procura uma mulher de Deus, um homem de Deus e manda vir aqui que o problema da sua mãe é espiritual. Eu tinha 15 para 16 anos, eu nem sabia o que era isso, porque eu não fui criado num lar evangélico, não tinha noção disso. Chamei uma pastora do lado de casa. Aquela pastora pegou, orou pela minha mãe melhorou, e aquele dia ela falou assim, filho, sai daquela viela. Aquela viela tem sangue, muito sangue. E era a viela como frequentava
ao qual começava a destruir meu corpo, o templo do Espírito Santo ali. E minha mãe pegava e ia todo dia lá na viela. Filho, vai para casa. Eu falava, mãe, você é doida? Vai para casa da senhora, deixa eu quieto aqui. E ela, mais uma vez, sabia o que estava falando. Eu estava destruindo o meu corpo lá na viela. Usando coisas ilícitas. Bebendo. Chegando tarde em casa. E toda vez minha mãe ia lá me pegar. Filho, vem para casa. Eu falava, mãe, sai daqui, vai. E eu não me atentava, que minha mãe só queria meu bem. E naquele dia que eu escutei aquela palavra, a mulher falou assim, ó, sai daquela viela, que aquela viela tem sangue. E você, filho, é separado, você tem promessa. E eu nem sabia o que era promessa. Eu falava, mas promessa de quem? Na minha cabeça, sabe? Moleque zoeiro. Tá bom. Nisso passou os anos. Eu vi 3 amigos meus morrerem por causa daquela viela. Um amigo meu que começou na vida errada, eu consegui sair, ele morreu por causa daquela viela. Eu tinha um doido aqui, ó, eu chamava ele de doido. Passava assim, ó, ô Pudim, vamos para a igreja. Eu falava, um dia eu vou, vai lá. Quando ele virava as costas, eu falava, vai lá, cara doido. A guitarra nas costas, vocês vão saber quem é. Guitarra nas costas, caixinha aqui, o Davi pequeno, acho que era o Júnior pequeno. E saía assim, vamos para a igreja. Eu falava, olha o doido passando. Hoje eu estou no lugar desse doido e não vivo coisa melhor do que essa loucura. É, gente. Então, gente, eu comecei a entender como que se prolongaria meus dias aqui na terra. Quando a gente obedece o pai, obedece a mãe, é um jeito de se prolongar seus dias aqui na terra. Um pai e uma mãe não quer o mal de um filho, ele não quer que um filho venha sofrer na vida. Enquanto eu estava no mundo me desgastando, minha mãe estava se desgastando por mim. Meu pai se desgastando por mim. E eu nunca tive como é que eu posso falar para vocês? Eu era muito na minha, sabe? Eu sabia tudo, eu queria tudo, eu sempre fui correria, fazia de tudo para mim, sabe? Sempre trabalhei cedo, então eu sempre fui muito independente. Deixei de depender do meu pai e da minha mãe durante muito tempo. Eu comprava minhas roupas, fazia isso, minha mãe sempre me dava tudo, meu pai sempre me dava tudo, mas eu queria sempre mais de mim. Eu queria sempre mais eu. Que jovem aqui que não é assim hoje? Eu sei, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Né, Emily? A gente não é assim? Até que a gente vai lá para o mundo e percebe, a dependência de um pai nunca acaba. Eu vim depender mais do meu pai agora, depois de casado, de quando eu era solteiro. Quando eu pensei que falei assim, vou casar, vou ter independência. Aí, rapaz, acabou a minha independência. Já era. Veio desemprego, veio um monte de coisa, e eu começava a lembrar. Tudo que meu pai e minha mãe falavam naquela época, estuda. Estudar para quê? Trabalho, tem dinheiro. Tenho amigo. Palavra forte do mundo é amigo. Vocês têm amigo por um monte de coisa, mas na hora da necessidade, amigo seu é pai e mãe. Não tem outros melhor. Tem, tia Graça? Não tem. Amigo de 100, se você tiver um, é muito. Um só é muito, que vai te levar para a vida inteira, assim, vai falar assim, ó, você vai cair, eu vou te levantar. Hoje eu posso falar, eu tenho amigos. Eu tenho amigos, porque hoje eu faço a escolha, eu peço para Deus, Senhor, coloque amigos que me acrescentem mais de Ti. Coloquem amigos que não vão zombar da minha fé. Porque se alguém zombar da minha fé hoje, não é digno nem de entrar na minha casa. Porque foi essa fé que me tirou do vale que eu andava. Infelizmente, minha mãe não pôde estar aqui para ver esse momento aqui hoje. Mas o que eu lembro de conselho que ela me dava, o que eu lembro de tantas pessoas que ela passava assim, dá um conselho para o meu filho. Dá um conselho para o meu filho. E eu lá queria conselho, mas a Bíblia fala que aquele que aceita conselho, o cara é o máximo. Quem fala isso é Salomão. E muitas vezes a gente não aceita um conselho de um pai. O pai está falando aqui, ó, aquele amigo seu não é bom para você. Pai, mas não tem nada a ver. Aquele meu amigo é gente boa. Ele tem os defeitos dele, mas eu vou influenciar ele. Quando você vai ver, você está sendo influenciado por ele, levando os costumes da rua para a sua casa. Não vou nem falar do mundo, da rua. Você está levando a bebedeira, a droga, a gíria.
Muita gente pensa que hoje falar gíria é normal. Na minha época eu achava normal, só que hoje numa entrevista de emprego não é normal. E hoje o que você mais vê é jovem falando gíria. Não estou condenando quem fala, ai de mim. Mas vai numa entrevista de emprego, pega lá um cara que fala gíria e um que fala comportado. Aí você vai trabalhar de gravata falando gíria. E aí, tio, parceiro, firmeza? Entendeu? Os jovens hoje não se preparam para o futuro, se preparam somente para o agora. Para minha carne. A minha carne, o que eu quero agora. O que vocês jovens querem agora? Alguém pode falar aqui, o que vocês querem agora? Algum dos jovens aqui? Os velhos não, só os jovens. Vamos lá, já que ninguém vai, eu vou apontar o dedo. Estela, o que você quer para o seu futuro? Hã? Emily, o que você quer para o seu futuro? Tem, lógico que tem. Olha lá, pastor Marcelo. Olha lá, a chave está ali. O resto é supérfluo. Salomão fala que tudo que o olho dele quis, ele teve. Tudo que ele quis, ele teve. Imagina alguém chegar em você assim e falar assim: eu não preciso de nada, porque tudo que eu queria eu tive. É demais nos nossos tempos hoje, não é? Que nem você falou que quer fazer faculdade, onde tem pessoas más influenciadoras. O mundo está se acabando nisso. E nós estamos investindo no mundo. Não estou falando que você não tem que fazer uma faculdade, que você não tem que correr atrás dos seus sonhos, porque nós somos motivados por sonhos. Mas minha maior motivação e meu maior sonho tem que estar aos pés da cruz. Aos pés da salvação. E essa semana eu escutei algo que me deixou refletindo ainda mais nessa mensagem. Quando nós deixamos de honrar pai e mãe, eu confesso aqui, essa pregação realmente foi para mim. Teve uma pessoa que falou: você não pode pregar isso. O outro falou: você vai ter que viver isso. E Deus falava: eu estou mandando para você, porque a partir desse momento você vai mudar a sua vida. Porque a pregação veio para mim primeiro, para depois eu passar para vocês. Isso daí mexeu comigo a semana inteira. Vivi coisas espirituais no meu carro hoje que eu nunca vivi na vida. Nunca vivi na vida. Não sei nem descrever o que é isso. E voltando, quando a gente deixa de honrar pai e mãe, a gente aprende a viver do amargo dessa terra. Você sabe por quê? O que eu ouvi essa semana foi: os seus pais é o reflexo de Cristo nessa terra. A pessoa que me falou está aqui. E eu comecei a analisar, e é a pura verdade. Se você, carnal, olha para o seu pai e para a sua mãe, não consegue honrar ele, como que você vai honrar Cristo que você não vê? Como que você vai chegar? Ou então, vamos supor, Deus te... acaba com a tua vida aqui agora. Você chega lá em cima. Como que você vai falar com Cristo? Como que você vai se dirigir à palavra de Cristo? Se fosse eu, Cristo nem deixava eu entrar. De lá mesmo ele já falava: vem aqui, vira, toma, vai para o seu lugar. É difícil para mim falar isso, mas é. Por isso que eu falo que Deus me tratou aqui. Como que a gente quer agradar a Cristo e não olha pelos seus, pelo seu pai, pela sua mãe? Quando eu escutei que meu pai e minha mãe é o reflexo de Cristo nessa terra, isso mexeu comigo. Porque eu estava estudando tanto, estudando assim, sabe? Eu tentava ler alguma coisa, eu não entrava nada, e Deus falava: você não vai ler. Veio uma mulher essa semana para mim e falou assim: ó, filho, não adianta nem você ler. Não adianta você estudar. Não adianta levar rascunho. Não consegui ler, não consegui estudar, não consegui levar rascunho. Mas cada pessoa que entrava no meu carro falava alguma coisa. Eu falava: meu Deus, não é possível. É isso, pai? Ele falou: é isso. Você vai falar de mandamento, você vai falar de honra. Você sabe o que quer dizer honra em hebraico? Alguém aqui sabe?
Honrar quer dizer reconhecer a pessoa como autoridade. E além do mais, cuidar dele pagando suas contas. Hoje, quantos pais aqui não pagam as contas de vocês? Porque o meu está pagando conta pra caramba, hein? E não acaba. 1 ano desempregado, 1 ano meu pai me ajudando. E eu não era dependente do meu pai, podia tudo. Quantos aqui de vocês aqui, pai e mãe ajudam ainda? Bastante, né? Pois se preparem, porque vocês vão ajudar seu pai. Que não seja pelo lado financeiro, mas pelo... Vamos lá, vou dar um exemplo mais a fundo. O pai de vocês estão ficando velhos. Amanhã depois, talvez vocês precisem colocar uma fralda no pai de vocês e fazer o trabalho que eles fizeram há 40, 50 anos atrás. Quem de vocês aqui está pronto para isso? Glória a Deus por isso. Porque tem muito jovem lá fora que vai pegar seu pai e vai abandoná-lo. Mas o seu pai não abandona. É ou não é, gente? E quem aqui não tem pai? Você está falando isso, Guilherme, mas eu não tenho pai, e aí? Meu pai foi fulano. Foi. Mas Deus colocou ele na sua vida como pai. Deus colocou aquela mulher na sua vida como mãe. Não é isso? E vocês viveram bem. Deus coloca pessoas na nossa vida, às vezes, para ser pai e mãe da gente. Minha mãe se foi, eu tenho uma mãe. Hoje eu tenho uma mãe. Mas espera aí, sua mãe não morreu? Morreu, mas Deus colocou outra. Como? Não é de sangue? Não, não é, mas é minha tia. Que me ajuda de um jeito glorioso. Eu não sei o que falar para ela. Minha vontade é estar lá abraçando ela, coisa que eu não fazia com a minha mãe, porque a gente só aprende quando perde. Então você que tem seu pai, sua mãe hoje vivos, você que tem, sabe, seu pai está lá no cantinho dele, às vezes mal liga para o coitado, liga para ele. Pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Às vezes seu velho está precisando de 50 conto para comprar um remédio. E você vai gastar 50 conto na pizzaria. Mas você não sabe que seu pai está precisando, porque seu pai é orgulhoso. Seu pai é orgulhoso. E não vai te pedir. Quantos aqui acham que um dia não passou por essa situação? Chegar na casa do seu pai. Pai, cadê o negócio? Não tenho. Você não falou? Por que eu vou falar? Então, quando a gente pensa assim, ó, honrar pai e mãe, vai além do que está escrito aqui. Vai muito além. Nós temos que amar nosso pai e nossa mãe como se Cristo tivesse ali na pele deles. Hoje eu vejo meu pai lá, depois do infarto, Covid, Deus está lá com ele ainda, olha. Eu falo, o velhinho é forte. Nós temos nossos arranca-rabo, mas eu pego... Hoje mesmo eu estava olhando para aquele velho e falando assim, meu velhinho, como eu amo esse velhinho. Como ele me ajuda. E eu começo a olhar assim e falar assim, como eu fui ingrato na minha adolescência com ele. Eu fui muito ingrato. Não aceitava conselho nenhum dele. Eu sabia tudo que meu pai vinha falar. Eu falava, pai, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hoje eu queria que ele me falasse tudo de novo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, na minha adolescência, gente, muita coisa teria sido diferente. Hoje eu carrego marca, sabe do quê? Da bebedeira. Carrego marca dos vícios. E as marcas são cruéis. Tem hora que eu falo aqui para vocês assim, ó, vocês estão dentro da igreja, jovens. Todos vocês aqui, ó. Ah, eu estou com preguiça de ir para a escola bíblica. Aquela escola bíblica lá é chata. Mas eu falo, tem tanta gente ali que quer estar na escola bíblica, que quer estar nesse banco que você está sentado, mas não consegue, porque o vício não deixa. Mas não consegue, você sabe por quê? Porque a palavra não chegou até ele. Sabe por quê? Porque você não quis estudar, ou então porque você tem vergonha de ir até um lugar pregar, sabe? Falar da palavra de Deus. Uma vez eu dei uma sugestão aqui. Vamos fazer um louvor lá na praça de alimentação do shopping. Eu escutei. Eu? Sai fora. Eu falei, mas peraí. Tem coisa errada, não tem? Isso daí, ô pastor, não é ter vergonha do evangelho? Como que eu vou falar que eu amo a Cristo? Às vezes eu canto.
Ora, vem Senhor Jesus, vem só para mim e os outros que estão lá fora. Eu sou jovem, minha obrigação é pregar para os jovens. Minha obrigação é ser hospitaleiros com os jovens que chegam aqui, ou então que chegam na nossa casa. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Se você está aqui e se diz cristão, se você desceu as águas, foi uma escolha que você fez. Alguém aqui desceu as águas porque Deus não brotou um desejo no seu coração? Foi empurrado? Ninguém. Então vocês foram chamados e escolhidos pelo dedo de Deus. Ninguém, lá em João 6, eu não lembro se eu lembro que é do 42 ao 44, vocês podem ler, fala assim, que ninguém vai a Cristo se o Pai não os enviar. E a mesma coisa é assim com Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo. Mas para chegar a Cristo, o Pai tem que colocar o dedo em você e falar assim, você vai ser meu servo, Alex. Você vai conhecer meu filho, e através dele sua vida vai ser transformada, e através da sua vida vai transformar a vida dos seus pais, dos seus amigos, de todos que estão à sua volta. Então hoje nós temos que estar prontos para ser transformados e transformarmos vidas. Hoje eu não vejo jovem procurando dom espiritual, porque se procura baixinho, mas Deus fala, abra a boca que vocês vão falar em línguas, abra a boca e vocês vão profetizar, abra a boca e vocês vão ver o Espírito de Deus derramar cura através de vocês. Se coloquem na posição de Deus. Quando vocês sentirem algum fervorzinho assim, eu vou orar por aquela pessoa, você vai falar assim, eu vou orar por aquela pessoa, nossa, mas que vergonha. Vergonha do quê, gente? Vergonha do quê? Vocês são instrumentos, não tem uma pessoa aqui que não seja instrumento de Deus aqui. Todos vocês estão repletos do Espírito Santo, porque vocês são templos dele. Principalmente vocês, jovens. O que aconteceria se a igreja fosse, vamos lá, tivesse um retiro para os idosos? Vamos lá, levar a veiarada, tudo embora. Quem ia fazer o culto aqui? Como é que ia ser? O futuro da igreja está na mão de vocês. O futuro da igreja está na mão de vocês. Mas eu não vou estar aqui. Meu filho, mas pode ter certeza que vai ser na mão de outro jovem. Porque os velhos se vão, e quem tem que governar aqui a igreja? Algum jovem, não é, Guilherme? Alguém vai ter que ser líder dos jovens quando você bater as asas, não vai? Líder do louvor, né? Não vai ter. Alguém vai ter que cantar aqui, Thaís, quando você bater as asas. Não é? E quem aqui se candidata? Quem aqui se prepara? Quem aqui está correndo atrás do sonho espiritual? Quem é aquele que quer cantar? Quem é aquele que quer aprender a falar a palavra de Deus? Nós precisamos ter mais interesse no mundo espiritual, porque o mundo está nos trazendo interesse. O mundo nos traz um interesse tão grande de estar lá fora. A minha carne deseja o mundo. Eu estava agora num churrasquinho, com carne boa, família. O desejo da minha carne seria estar onde? É lá, né? Só que o meu espírito fala, não, lá você está abastecendo sua carne. Mas eu não quero mais abastecer minha carne, eu quero abastecer o espírito que há dentro de mim. Porque nele há vida. Porque nele eu tenho como viver mais do que essa terra. Porque eu não sei meu dia de amanhã. E a palavra de Deus fala lá em Apocalipse que o dia do Senhor virá como um ladrão. Não vai bater na sua porta te avisando não, estou chegando aí. Se prepara, se arrepende. Pensa no que você quer. Não vai ter isso não, gente. O Senhor vai rasgar esse céu. E não vai ter tempo de dobrar o joelho e pedir perdão. Não vai ter tempo de você falar assim, caramba, mano, aquele gordinho desgramado falou e aconteceu. Não é possível. Não vai ter tempo, gente. Então pensem. Escute os conselhos dos seus pais. Quando um pai fala assim, filho, para com isso. Faz isso não. Cada não de um pai dói mais no pai do que no filho. É ou não é, Joelma? Quando a gente tem que falar não para um filho, é uma tristeza. Mas o seu filho ele tem que entender que não pode. Seu filho ele tem que entender que não é a hora. Seu filho tem que entender que você é autoridade. Não é?
Se hoje também nós temos filhos um pouco... Se hoje nós temos uns filhos um pouco rebeldes, será que é porque os pais também não soltaram um pouquinho a rédea? Será que os pais hoje estão deixando de fazer seu papel? Porque é fácil falar dos jovens. É fácil falar, o jovem hoje está muito liberal. Mas se ele está liberal é porque alguém liberou. Alguém deixou acontecer. Quantas horas, meu filho mesmo, eu estou tendo que amarrar as mãos dele para ele parar de mexer no celular. Não sei mais o que eu faço. Eu vou comprar um celular com a tela quebrada, para ele não liga, pronto, só se for. E o que ele olha? Tem hora que eu falo para ele, Davi, você perdeu mais tempo vendo coisa de Lego, um monte de coisa besteira, do que da palavra de Deus. Coloca um desenho bíblico, ele vai lá, tira o desenho bíblico e vai para outra coisa. Chega em casa e pergunta, o que o pregador falou no culto? Que Jesus salva. É incrível, gente. O moleque já decorou. Eu falei agora para ele, ó, se você, a hora que sair, não decorar o que eu estava falando lá, nós vamos se ver. Ele, tá bom, pai. E o que eu vou falar lá? O que eu vou fazer lá? Falar que Jesus salva. De certa forma ele está certo. Mas quantos de jovens vêm aqui, escutam a palavra e sai vazio? Chega lá, putz, mano, o que aquele cara falou mesmo? Eu não lembro. Eu falo porque tem vezes que eu sou assim. Eu não dou atenção devida à palavra. Não dou atenção à devida palavra. Aí eu começo a lembrar. Minha mãe falava que quando eu ia para a escola, eu não tinha atenção na escola. Que eu tinha que fazer um tratamento para isso. Meu tratamento hoje é Bíblia. Meu tratamento hoje é Cristo. Mas ela não estava certa? Porque eu tenho uma dificuldade imensa, gente, de estar aí no lado de vocês aí e prestar atenção no negócio. Minha mente é hiperativa. E minha mãe já sabia disso. Só que minha mãe achou um jeito de me ensinar. Minha mãe pegava e sentava comigo e falava, vem aqui, você vai ler e escrever junto. Porque quando eu lia eu não aprendia, eu não decorava, mas quando eu leio e escrevo eu decoro. A mãe, ela tem um sexto sentido, não sei, mas agora eu sei o que é, o Espírito Santo. Mas antes eu falava, é sexto sentido, não pode ser. A boca dessa mulher tem o quê? Hoje eu sei o que tem, Espírito Santo. Porque quando ela falava um negócio, meu filho, olha, sai dali. Alguma coisa vai acontecer. Era dito e feito, gente. Eu falava, eu vou... Mãe, qual que é o número da Mega Sena aí? Porque acho incrível o poder de sabedoria de uma mãe. Poder de sabedoria de um pai. Nós temos uma situação aqui. Alguém acabou de casar, né? Ninguém sabe. Pergunta para o seu pai se você deixou de ser a menininha que usava fralda. Se você deixou de ser a menininha querida. Pergunta para o seu pai, Estela, se você um dia vai deixar de ser a menininha dele. Para o seu pai, Thaís. Eu garanto que nenhum de vocês vai ser maduro o suficiente para o pai de vocês largarem vocês. Até o último dia de vida deles. Eu tenho um pai rabugento. O bicho é rabugento. E brabo, que dói. E se ele olhar para a chave de fenda entorta. Tão brabo que o bicho é. Esses dias ele olhou para mim, que até meu cabelo correu. Tão bravo que o bicho é. Só que ontem eu tive a oportunidade de tirar uma foto, né? A minha irmã pagou uma mulher lá que tira foto. E a gente foi lá tirar essas fotos. Depois eu fui olhar a foto. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, meu Deus do céu. Como o Senhor é bom na minha vida. O Senhor está me dando tempo de reconhecer todas as minhas falhas com o meu pai. Porque Deus podia ter ceifado a vida do meu pai há 2 meses atrás. E se ceifasse a vida do meu pai há 2 meses atrás, do jeito que eu estava, eu ia carregar mais uma dor no meu peito. Porque o respeito que eu não dei para minha mãe, o que eu deveria ter feito por ela eu não fiz e tenho que fazer pelo meu pai. E se Deus leva meu pai há 2 meses atrás, ele teve um infarto, que era para ser fulminante, mas Deus não deixou. Ele infartou 7 horas da manhã, achei ele 11 horas da manhã em casa. Os médicos falaram assim, seu pai está vivo porque nós fomos rápidos. Eu falei, meu pai está vivo porque Deus é bom na minha vida.
Passou um mês que meu pai teve infarto, pegamos Covid, todo mundo de Covid em casa. Fiquei preocupado porque meu pai nem levantava da cama. Falei, e agora, o que eu faço? Eu não posso fazer nada. Se Deus quiser levar meu pai, vai levar. Meu pai não queria ir no médico, eu não podia carregar ele, porque ele não falou, eu não vou. Vou levar ele à força? Ele falou, quando eu estiver melhor eu vou. Peguei meu pai e levei lá no servidor público. Ficamos uma tarde inteira lá. Quando a mulher falou assim, ó, sua Covid é fraca, pode ficar tranquilo. Era como se alguém estivesse me acariciando, como se Deus estivesse falando assim, calma filho, eu estou no controle. Desde do meio do ano, Deus vem trabalhando na minha vida em questão do meu pai, em questão da minha casa. E quando a Kelly me falou assim, estou pensando em você desde o meio do ano, eu comecei a ligar os pontos, eu falei, meu Deus do céu, que tratamento longo é esse que o senhor está me dando? O que é isso? Desde quando ela falou para mim, estou pensando em você desde o meio do ano para você levar a palavra. Desde aquele dia, Deus me colocou assim, ó. Era como se eu visse a Bíblia aberta, do jeito que ela está aqui na minha frente. Escrito, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. E daquele dia para cá, não consigo parar de pensar nisso. Não consigo parar de pensar em como teria sido minha vida se eu tivesse honrado meu pai e minha mãe naqueles dias. Se eu tivesse parado para prestar atenção, enquanto meu pai quer o meu bem, ou minha mãe queria o meu bem, enquanto ela estava em vida. Hoje, eu vou falar um versículo bíblico aqui que essa é uma pura realidade. Você não tem como voltar atrás. E voltar atrás, falar assim, eu queria viver aquele tempo, é tolice. Salomão fala isso, que é tolice. Você voltar para trás. Pensar que aquele tempo era melhor do que hoje. Hoje, eu quero mudança a partir de hoje. A partir de agora. Não espera mudar depois. O depois é triste, gente. Só Deus sabe. E quando você chega, às vezes não é o que você espera. Você pensou que ia ser coisa melhor, mas não é. Ou então, às vezes, é melhor do que você pensou. Você não tem como prever o futuro, só Deus. Só Deus. Então, você tem que viver o presente como se fosse o último. Quem aqui sabe o dia que seu pai e sua mãe vai partir dessa terra? Alguém já se preparou para isso? Alguém aqui já pensou nisso? Eu vou ficar sem meu pai e sem minha mãe. Eu vou ficar sem os conselhos do meu pai e sem os conselhos da minha mãe. Aquela comidinha quentinha vai acabar. E você vai ter que se ver nesse mundo sozinho. Alguém aqui já se preparou para a morte de um ente querido seu? Alguém aqui já se imaginou sem seu pai e sua mãe? Mesmo turrão e chato? Creio que ninguém, né? Ninguém está pronto para isso. Ninguém está pronto para perder um pai ou uma mãe. Mas isso é um fato que vai acontecer na vida de todo mundo. Na minha vai acontecer. Mas quando isso acontecer, eu falo para vocês, irmão. Eu quero estar pronto para honrar a memória do meu pai. Honrar a memória da minha mãe. Não me desviar dos caminhos do Senhor. Porque quando eu não era dos caminhos do Senhor, eu poderia ser a pior pessoa possível. Minha mulher muito bem sabe como que ela me conheceu, o dia que ela me conheceu. Bebendo, fumando, cabelo comprido, não estava nem aí para nada, cerveja dia de segunda-feira na porta de casa. O cigarrinho do demônio não podia faltar. Estava lá. Meu corpo se desgramando. E minha mãe preocupada. Meu pai então nem falava comigo. Tamanho era o desgosto que meu pai tinha comigo, que ele falava assim, eu não sei o que eu fiz. Aí hoje vocês me vêem na igreja assim, ó. Ó, a palavra de Deus fala isso, ó. Ó, eu sou assim meio brutão. Eu aprendi a ser assim. Com meu pai, meio nervoso, meio estouradão. Eu aprendi a ser assim. E hoje eu levo a palavra de Deus a sério, gente. Muito sério. Eu fico tão chateado quando eu vejo um jovem que não leva a palavra de Deus a sério. A gente não está no playground, onde vai ser tudo lindo e maravilha. Aqui a gente vai ter desacertos,
a gente vai ter brigas, que é normal, é lícito. A palavra fala, é comum que haja discussão entre vocês para ver quem de vocês está aprovado. É normal isso daí, gente. O problema não é a discussão, o problema é você sair dela de cabeça erguido e falar assim, irmão, me perdoa, você estava certo. Por várias vezes, gente, eu já pensei, vou sair daquela igreja, vou para outra. Aí chego lá na casa da minha avó lá, ai, fulano lá na igreja, olha, faz isso, faz aquilo. Eu falo, deixa eu ficar onde eu estou. Deixa eu ficar onde eu estou, porque lá eu estou sendo doutrinado. Lá eu estou aprendendo. Lá tem pessoas que gostam de mim. Porque quando eu estou fraco, eu recebo uma ligação. E aí, meu, como é que você está? Você está bem? Como é que estão as coisas aí na sua casa? E não é que cada jovem deveria tomar esse costume? Troca em telefone. O grupo parece que tem um grilo. Cri, 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 cri. Não é não, Alex? Alex manda mensagem e ninguém responde. Eu fico pensando, o que falta para esses jovens entender que Cristo vai salvar eles, não é o mundo. E a união que nós temos aqui é melhor que o mundo, viu? Muito melhor. Porque aqui, ninguém está querendo a derrota de vocês. Muito pelo contrário. No mundo, vai ter gente querendo a derrota de vocês. No mundo, vai ter gente querendo puxar o tapete de vocês só porque vocês brilham um pouquinho. Fui para a igreja uma vez e recebi uma profecia assim, ó. Uma profecia não, recebi aquilo ali foi uma cura para mim. Guilherme, você sente tanta dor no seu corpo porque tem tanta gente com inveja de você. Eu falei assim, mas eu não tenho nada. Ela falou, você tem o brilho do Espírito Santo. E eu falava, mas por que essa pessoa tem tanta inveja de mim? Porque eu me rendi a Cristo, gente. Porque eu dei minha vida. Eu falei assim, eu não quero mais viver aquela vida lá, não. A vida de desgraça na rua. Eu quero dar minha vida a Cristo, eu quero dar minha vida, eu quero dar minha família a Cristo, que nada melhor é. Nada melhor do que você estar aos pés de Cristo. Quantos aqui não nasceram em berço evangélico, que olha para trás e fala, eu queria ter vivido minha vida no berço evangélico. Eu queria ter nascido no berço evangélico. E hoje nós temos jovens que nasceram num berço evangélico, mas quer ir para o mundo. Quer dar um pontapé na vida evangélica. Porque a vida evangélica é chata. A vida evangélica é parada. Mas será que é chata, pastor? Será que é parada? Não é não. O povo de Deus era um povo festivo. Tudo quanto é batalha, tudo que eles faziam tinha festa. A gente não festeja porque não quer. A gente não dá honra e não dá glória a Deus em todas as circunstâncias porque não quer. Porque o jovem hoje ele acorda, vai para a escola de ônibus, se não tem ônibus, hoje tem Uber. Se não, vai lá, paga 5, 6 mil na motinha, tá de moto, uhul! Arrepia os cabelos. Uma coisa que eu prezo muito é conversar com idoso. Adoro conversar com idoso e ouvir as histórias deles. Meu pai falava assim, andava 7 quilômetros para ir até a escola. Estrada de terra. Tinha que atravessar a fazenda muitas vezes com boi. Vaca no meio. E os boi corriam atrás do meu pai. Meu pai falava que tome canela. Chegava na escola todo molhado. Porque de noite garoava. A seiva ficava nas plantas. É o orvalho, isso. Depois chegava lá todo molhado. Sabe o que a professora fazia com meu pai? Vai fazer uma fogueira, vai se secar. Levantava, era 4 da manhã para poder ir para a escola. Eu morava do lado da escola e minha mãe todo dia me pegava cabulando. Todo dia minha mãe ia atrás de mim. Hoje eu vejo os jovens, tem tudo. Tem tudo. Eu demorei muito para ter um videogame. Meu primeiro videogame foi com 18 anos. Qual jovem aqui que não tem videogame? Qual jovem aqui que não tem um celular? Mas se tem é porque seu pai e sua mãe batalhou. Mesmo se você conseguiu com o seu dinheiro, é porque seu pai e sua mãe te instruiu a fazer uma faculdade, te instruiu a ir atrás dos seus objetivos. Então a vida de um pai, de uma mãe na sua vida é essencial. Mesmo que você não tenha pai de sangue, mas Deus colocou alguém para servir como um pai para você. E mesmo que não tenha ninguém, a palavra de Deus fala, ainda pode uma mãe abandonar seu filho. Mas eu não te abandonarei. Cristo abandona alguém? Mas nós abandonamos Cristo.
E lá em Romanos fala que quando nós abandonamos Cristo, Ele também nos faz isso com nós. Vou entregar a vocês as suas paixões. Vão viver cada um a vida de vocês. Mas lá em Isaías também fala que os ouvidos dele não estão encravados para que possam ouvir vocês, nem a mão dele encolhida para que possa te salvar. A hora que você quiser voltar para Cristo, você volta. O maior atributo de Cristo é o amor. O maior dom de Deus, de Cristo, é o amor. Porque Ele te aceita todo momento e toda hora. Você pode ignorar as palavras de Cristo, ir para o mundo e fazer o que for. Você vai sofrer consequências. Todos nós sofremos consequências pelas nossas escolhas. Não pense você que você vai viver aqui, vivi o que eu vivi, vou lá para Cristo, vou viver bem. Agora vou viver bem. Não, você vai colher consequência. E as consequências às vezes são muito graves. Mas Cristo vai te estender a mão e vai te perdoar. E seu nome vai voltar para o livro da vida. E naquele dia você vai poder falar assim: Pai, como é bom ver tua face. Mas não espere não, gente, voltar para o mundo. Não espere ficar nas mãos do devorador. Esse lugar hoje é o melhor lugar que vocês possam estar. Essas pessoas que vocês estão aqui, é as melhores pessoas que vocês podem estar. Porque a igreja são vocês. Sem vocês aqui, a palavra de Cristo não deveria... Para quê? Vou anunciar para quem? Para as paredes? Na parede não tem espírito, gente. Espírito está dentro de vocês, de cada um de vocês aqui. E quando vocês chegarem em casa? Meu pai está em casa. Ele não veio. Minha irmã está em casa, não veio. Nós podemos ser igreja lá? O Espírito de Deus, Ele está conosco. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Você acordou, o Espírito de Deus está com você. Qual a dificuldade de você ser igreja na sua casa? Qual a dificuldade do pai repreender o filho? Ou do filho amar mais o pai? A dificuldade são vocês mesmos, eu mesmo. Hoje, irmãos, foi uma palavra muito difícil essa daqui para mim. Porque